destino final era Aracaju. Porém, a gente fez o roteiro para aproveitar as cidades durante o caminho, exato, Isso. e também até os povoados. E aí, sem parar para ver a cidade, só parando para descansar cerca de 10 minutos, vamos dizer assim. A volta a gente gastou ainda cerca de 14 horas de viagem. Então, de 16 para 14, só 2 horas de diferença. Eu ainda achei muito longa a viagem, ainda tá longo, não é? E é isso. E aí, essas curvas que tinham antes de chegar em Aracaju, foi o que me deu um pouco assim de medo. Mas assim, por exemplo, teve momentos em que dava para mim fazer ultrapassagens nesses locais, né? Porque tinha locais durante a pista que, podemos dizer assim, pegava algumas retas, subidas assim, bem leves, sabe? Então assim, poderia até ultrapassar, apesar que assim, não é recomendável, por quê? Porque a moto é lenta, né? Tava pesada. Então assim, já tem que vir embalado. Na dúvida, melhor. Devagar. A última coisa que a gente vai falar desse vídeo é sobre a cidade de Aracaju. Não tivemos dificuldades na cidade, só acho que só foi o trânsito lá mesmo, porque tinha muito radar. Não é uma coisa que a gente reclamou bastante. Ai meu Deus, todo lado, todo canto tem radar aqui, né? Porque assim, a gente tá acostumado numa cidade que não é muito pequena, mas também não é grande. Aí quando você vê muitos radares, sei lá, você fica, nossa, fica até com medo assim, tipo, não, deixa eu controlar bem a velocidade, né? Porque tem alguns, apesar da maioria dos radares ser de 60, mas tem os de 40 e tudo, aí tem que prestar mais atenção. E por último, a falta de gasolina na estrada. A gente vai contar essa história. Então vamos lá. A falta de gasolina foi o seguinte, foi na volta, a gente já estava retornando de Aracaju. A gente estava a cerca de uns 80 quilômetros de distância de Petrolina, né? Aí o que acontece? Eu já tinha abastecido em Aracaju e tal, rodei legal. Só que tinha um posto durante o caminho que eu tava com aquela preferência de abastecer lá. Eu sei que dava para chegar, até no entanto que deu para chegar nesse posto. Só que um detalhe, eu ali, também um pouco devido ao cansaço e focado ali na estrada, acabei esquecendo de parar nesse posto. E a moto foi indo. Aí quando cerca de, faltando 80 quilômetros para chegar, ela começou a falhar. E ela falhou antes de chegar nesse povoado. Mas quando parou. Então, exato. Aí, o que acontece? Ela falhou, e eu, preocupado. Meu Deus do céu, se ela parar aqui na pista, tá ruim pra gente, porque não tem... E eu tentando olhar assim no mapa, ver se tem algum povoado, algum canto que tinha posto. Não tinha. Aí ela chegou falhando de um nível que tava quase desligando mesmo a moto. Mas conseguiu chegar em um povoado, que nesse povoado, poucas casas, né? E tinha um bar, né? Poucas casas mesmo, porque era mais pra dentro. Era bem pra dentro. Isso. Eu tava tão nervosa que eu nem lembro, eu só lembro de ter visto uma casa. Isso. Falou que era um povoado. Era poucas casas, era muito pouca mesmo. E tinha um bar lá, e aí o que acontece? A gente conseguiu parar nesse bar. Falamos com os moradores locais de lá, e aí o que acontece? Um dos moradores falou, então, o posto mais próximo fica a 40 quilômetros de distância. Não tinha como. Eu acho que não rodava mais nem um quilômetro, não rodava, porque estava falhando muito, muito mesmo. E aí eu falei, conversei com eles e tudo, e aí um rapaz pegou e providenciou uma garrafa PET de 2 litros, né, com gasolina. Que foi o que deu pra fazer. Porque também parece que é costume do local, né, por o posto ser distante, eles parece que assim, guarda, né, armazena gasolina. E aí foi o que tirou a gente do prego. E é isso, a gente chegou em Petrolina, depois a gente chegou aqui em Petrolina às 7h30. Em Aracaju a gente tinha chegado às 8 da noite, em Petrolina a gente chegou às 7h30. E é isso. Tchau!